Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me deis agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, do capítulo 14 até o 29. Eu fico impressionado com a passagem deste Evangelho, porque nós estamos aqui comemorando o aniversário de uma pessoa, Herodes, comemorando o seu aniversário natalício. E no seu aniversário natalício ele manda degolar uma outra pessoa, um homem inocente. E além de tudo, ainda se traz a cabeça da pessoa numa bandeja. Imagine você comemorando o seu aniversário e uma pessoa entra com a cabeça de uma outra que foi degolada numa bandeja. Parece filme de terror. Meu Deus do céu. E tudo isso por quê? Porque João Batista havia denunciado a ação de Herodes. Herodes estava adulterando com a esposa do irmão dele e com o apoio da filha, que na tradição não se sabe se essa filha era de Herodíades com o irmão de Herodes, Filipe. Mas ali, você vê,
uma coisa cooperada em família, a mãe apoiando o adultério, não, a filha apoiando o adultério da mãe, a mãe adulterando com o irmão do esposo, o irmão adulterando com a esposa do irmão. Que confusão, meu Deus do céu. É trágico, mas é cômico ao mesmo tempo. Que tragédia. Que tragédia naquela família, meus irmãos. Que tragédia. Tudo por causa do adultério. E aí ainda tem a questão da dança, a sedução da filha de Herodíades, que na tradição diz que o nome dela era Salomé. A sedução dela na dança levou Herodes à loucura. Imagine que sedutora ela não deve ter sido com aquela dança. Herodes ficou louco, ao ponto de dizer: doa metade do meu reino. E veja só, a filha da mulher que ele estava tendo um caso, que era a esposa do irmão dele. Dá para entender, meus irmãos, que confusão, meu Deus do céu. O demônio fazendo festa numa festa. Isso aqui é demoníaco demais. Demoníaco porque ali nós vemos a ação do demônio em todas as situações. Mas João Batista, querendo a salvação de Herodes, de Herodíades e de Salomé, ele apenas falou: não te é permitido ficar com a esposa do teu irmão. Não te é permitido ficar com a esposa do teu irmão. Foi só isso que João Batista falou, alertando. Não estava acusando não, meus irmãos. Estava alertando. Estava falando para ele que o adultério não é permitido. O adultério na verdade, você quebrar um pacto que você fez. Você entendeu? Ali os dois, o casal, fez um pacto diante de Deus, de viver na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias da nossa vida. E a única coisa que pode separar é a morte. É um compromisso de um casal, um consentimento entre um e outro. Por isso, meus irmãos, que todo casamento, para acontecer, tem que haver uma bela de uma preparação antes. Hoje as pessoas não querem se preparar, só querem dizer assim: vamos nos juntar se der jeito, ou vamos nos casar sim. Se der certo, a gente vai até o fim. Se não der, já há uma má intenção, já não há um assumir o compromisso entre um e outro. Essa palavra, meus irmãos, de João Batista: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. E aqui não é só o irmão, mas pode ser pessoas que nem parentes são. Não te é permitido. Uma vez casados até a morte. Deus não vai mudar esse princípio, meus irmãos, não vai. Deus não vai permitir o adultério de maneira nenhuma. No capítulo 10 de São Marcos, nós vamos chegar lá. Lembramos que nós já estamos no capítulo 6, mas no capítulo 10 nós vamos ver Jesus falando que não se pode separar.
Claro, aqui eu abro um parênteses, a Igreja Católica, ela mostra que existem situações que não dá para o casal ficar junto, então eles podem até se separar, mas com a condição de haver uma reconciliação, uma retomada de vida e tudo para depois voltar. Mas quando entra situações de agressão, tudo, aí não dá mesmo para ficar junto. E aí, se houver intenção daquele casal, dos cônjuges, casar novamente, eles teriam que buscar o tribunal eclesiástico, para o tribunal eclesiástico ver tudo, para ver se realmente aquele casamento aconteceu. E uma vez visto que aquele casamento, embora tenha tido aquela celebração, mas ele não teve validade nenhuma, a igreja declara que aquele casamento não é válido. Mas não é que a igreja está dizendo assim, pode vir aqui que nós vamos dizer que esse casamento não valeu. Não é bem assim, não. Tem todo um estudo minucioso que é feito. Todo um estudo, bem observado, para ver se aquele casamento aconteceu ou não. E aqui vai uma recomendação para você. Se você está separado aí, você casou na igreja, você está separado, porque agora eu dei entrada no tribunal eclesiástico e por isso eu já estou namorando. Não entra nessa onda, não. Enquanto a igreja não declarar nulo, não, nada de beijinho, nada de abraço, nada. Nada, amizade. Tem que esperar. Sabe por quê? Se a igreja declarar que aquele casamento não é nulo, como é que você vai fazer agora depois que você se envolveu? Aí vai agora se unir ali, os dois, vão viver juntos, sem receber o sacramento do matrimônio, e depois ainda vai ficar dizendo que a igreja é isso, que a igreja é aquilo, que Jesus é misericordioso, mas a igreja não é? Porque as pessoas têm essa mania de separar o ensinamento da igreja com o ensinamento de Jesus, como se fossem duas coisas diferentes. Não são. A igreja ensina o que Jesus ensinou. Jesus deu a autoridade à igreja para que a igreja pudesse falar em nome dele. E a igreja não fala nada que seja contrário ao que Jesus ensinou. Por exemplo, o de hoje. Deus não vai permitir adultério. Estão querendo agora legitimar o adultério. E até quando se encontra até pessoas aí que hoje, depois de ter vindo de um casamento aí, agora se juntou com uma outra pessoa e está dizendo, agora encontrei a mulher da minha vida, agora encontrei o homem da minha vida. Saiba que a sua esposa é aquela que você largou. Saiba que o seu esposo é aquele que largou. Mas foi embora. Foi embora. Rezemos para voltar. A coisa é muito séria, meus irmãos. Os sacerdotes não gostam nem de mexer nessas questões. Eu garanto que hoje, nesse evangelho aqui, muitos vão dar uma volta muito grande, vai falar muita coisa, vai falar de aliança, vai falar de tudo, aquele negócio todo, mas não vai entrar no assunto. O adultério não é permitido por Deus. Se um homem casou na igreja, largou a sua esposa, está vivendo com outra, é adultério. E São Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. E hoje, meus irmãos, está acontecendo aquilo que eu chamo de adultério duplo. Como é que é isso? O homem deixa a sua esposa para viver com outro homem. Ou senão, ele está ali com a família dele, ele tem a esposa, tem os filhos, mas tem um homem com um caso com outro homem. Ou uma mulher casada com seu esposo, com seus filhos,
mas tendo um caso com uma outra mulher. Já não é somente o homem que tem um caso, um homem casado que tem um caso com uma outra mulher. É um homem casado que tem um caso com outro homem. É uma mulher casada que tem um caso com uma outra mulher. Tá assim, a coisa tá feia. O demônio tá batendo palmas. Tá na maior felicidade. Deus totalmente entristecido. Na carta aos Hebreus, que é a primeira leitura de hoje, que está no capítulo 13, versículo do 1º até o 8º, aqui no versículo 4 diz assim: o matrimônio seja honrado por todos, o leito conjugal. Eu vou ler de novo, porque não ficou bem a leitura que eu fiz. O matrimônio seja honrado por todos e o leito conjugal sem mancha, porque Deus julgará os imorais e adúlteros. Compreendendo, meus irmãos? Deus vai julgar os imorais e os adúlteros. Quanta imoralidade hoje acontecendo também nos matrimônios, meus irmãos. Com essa história de que dentro de 4 paredes se faz o que quer. Se faz o que quer. Dentro de 4 paredes, aonde é que está escrito que dentro das 4 paredes se faz o que quer? Dentro das 4 paredes se faz o que Deus quer, não o que os homens querem fazer, levado pelos seus instintos animalescos. Aí vai inventando um monte de coisa. E depois que faz, a consciência pesa. Porque quando tudo é feito de acordo com o que Deus ensinou, ninguém fica com problema de consciência. Interessante que vem casais perguntar para nós sacerdotes se isso pode fazer, se aquilo pode fazer. Eu pergunto, mas se você está perguntando se isso pode fazer, por que você está perguntando? É porque a consciência está pesando, né? Aí mesmo que essas pessoas que estão inventando coisas dentro do relacionamento ali, dentro das 4 paredes, mesmo que elas perguntem para um outro padre, o outro padre diz assim, não, mas pode fazer assim, não tem problema. Mas por mais que algum padre diga que pode fazer, que não tem nenhum problema, por que ficam ainda procurando outros padres? Porque a consciência está pesando. Todas as vezes, meus irmãos, que a consciência pesa, é porque saiu da medida. Quando tudo está sendo feito normalmente, dentro da medida, a consciência não pesa. Quando o relacionamento ele acontece, como está dizendo aqui, o matrimônio seja honrado por todos e o leito conjugal sem mancha. Quando o leito conjugal, as coisas que são feitas entre o casal, acontece sem a mancha, consciência não pesa. Quando sai daquilo que é o propósito de Deus, quando sai daquilo que é o ensinamento de Deus, a consciência pesa. Pode vir qualquer pessoa ficar falando, ficar dizendo, pode vir aquele sacerdote moralista e dizer, não tem problema, não tem problema. Tem sim, porque a sua consciência está pesando. Por que quando você fazia tudo certinho, sua consciência não pesava? Agora, depois que saiu dos parâmetros, agora está assim. E aí vai se manchando, né? Porque, como eu havia dito antes, essa legitimação aí do adultério. Casais que combinam entre eles. Bem, vamos fazer assim, vamos fazer em 3 agora? E a mulher aceita. E o homem aceita. Porque o instinto animalesco vai levando cada vez mais as criatividades. Essas criatividades que vêm do inferno, não vêm do céu.
Esse tipo de criatividade não vem do céu, não. Isso vem do inferno. Aí é o adultério apoiado pelo casal. Não tem problema, vamos lá. Vamos fazer coisas novas. Esse negócio, como Deus ensinou, já está sem graça, né? Ainda mais 20 anos, sempre fazendo do mesmo jeito. Vamos agora inventar, vamos agora procurar uma criatividade. Aí vai assistir filmes pornográficos para inventar. Imagine um casal católico que assiste pornografia para depois ter relação sexual. Meu Deus do céu. Pecado do pensamento, isso é adultério. Porque Jesus disse que aquele que conceber no coração já pecou, então aquele casal que está ali, os dois assistindo pornografia para depois se relacionar, eles vendo aquelas coisas que estão passando, eles estão adulterando por pensamento. Aí depois, quando a mulher vai com o esposo, os dois vão se encontrar na sua intimidade, ela fica pensando naquele homem, aquela mulher fica pensando naquele homem do filme, e aquele homem fica pensando naquela mulher do filme. Ele não está pensando na esposa dele, nem no esposo, não. Isso é manchar o leito conjugal. E isso não vai mudar. Não vai mudar, ou melhor, não vai mudar os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. É importante também que aqui na carta aos Hebreus hoje, aqui é o versículo 8, aqui vai dizer assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e por toda a eternidade. Ou seja, o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo não vai mudar. E infelizmente eu termino essa homilia dizendo: tem muitos casais indo para o inferno. Tem muitos adúlteros que estão indo. Então, meus irmãos, nós somos todos convidados ao arrependimento agora. Se arrepender agora para não cair no inferno um dia. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, e desça sobre você, pela intercessão da Santíssima Virgem, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.